Bom, eu sou Dani Nefussi, atriz, diretora, formada em direção teatral e esquizonalista. Eu comecei a fazer teatro, eu tinha 13 anos. Eu já fazia dança, fiz dança desde os 3 anos de idade, desde que eu me conhecia por gente. Com 3 para 4 anos de idade, foi a primeira vez que eu subi no palco no Teatro Municipal de São Paulo. E fiz balé durante muitos anos, mas sempre gostei muito de dançar, de cantar, de fazer shows, de montar apresentações. Isso foi a minha infância toda, foi isso. Mas eu sonhava mesmo era ser cantora. Eu larguei o balé, comecei a estudar música, tinha uns 11, 12 anos. E aos 13, uma amiga me chamou e disse: vem aqui que a gente vai numa aula de teatro. Eu falei: teatro? Nem sabia do que se tratava, não tinha o menor interesse. E fui numa oficina de teatro na Escola Macunaíma, no porão de uma casa, que era a casa do Mário de Andrade, ali na Barra Funda. Então entrei naquele porão cheio de máscaras penduradas nas paredes, tecidos, objetos de todos os tipos, aquele lugar de inconsciente, de fantasias, e 2 professoras incríveis, Carlota Novaes e Graziella Minghelli, que uma era especialista em jogos teatrais e a outra em dança contemporânea, né? Em consciência corporal, expressão corporal. Eu estava em casa, então eu fui nessa primeira aula aos 13 anos de idade. Hoje eu estou com 53, faz 40 anos exatamente esse ano, e nunca mais saí desse lugar que me contaminou completamente na primeira aula. A possibilidade de trabalhar com a imaginação e o corpo e a voz, tudo isso de uma maneira absolutamente lúdica. E as pessoas, né? O teatro, depois eu dei continuidade, fiz 4 anos na Escola Macunaíma, me formei como atriz, eu tinha 17 anos, ainda nem tinha escolhido que faculdade eu ia fazer. Mas o ambiente da arte entre artistas sempre foi o lugar onde eu me senti muito à vontade, né? Eu cheguei a entrar numa faculdade de psicologia, fiquei 6 meses, saí correndo, porque eu vi que não era possível para mim conviver com outras pessoas que não fossem artistas. Então aí eu entrei na ECA, na Escola de Comunicações de Artes, e fiz mais 4 anos e me formei como diretora de teatro. Eu já era atriz formada e fiz mais 4 anos e ainda me formei como diretora teatral e passei a dirigir dança principalmente, né? Já na universidade eu formei com colegas ali de estudo, acabamos formando um grupo de teatro quando a gente saiu da universidade, que é o Teatro da Vertigem, e que quando nasceu tinha um foco do que sempre foi minha paixão, que é o teatro-dança. Eu sempre fui associada à dança, sempre fui ligada aos trabalhos corporais, às terapias corporais, e muito, muito interessada na pesquisa do trabalho do ator. Esse sempre foi o meu foco, como atriz e como diretora. E o Teatro da Vertigem era isso. Quando iniciou, fiquei ali até a estreia do livro de Jó, que eu estreiei como a mulher de Jó, fiz uns 3 meses, e aí me afastei da Vertigem, porque já não fazia mais, já não correspondia mais aos meus desejos como pesquisadora de interpretação. E quando eu saio do Vertigem, bastante frustrada de não ter encontrado pares para aquilo que eu pretendia fazer, eu escrevo uma carta para Antunes Filho. Eu vi uma entrevista em algum lugar, eu li uma entrevista do Antunes reclamando um pouco da falta de profundidade do teatro paulistano. E eu escrevi, eu estava muito magoada com os processos teatrais que eu tinha vivido no Vertigem, na universidade, na escola, sempre processos muito difíceis, né, dos trabalhos de grupo. E essa questão da nossa profissão, que é o enfrentamento com os egos,
Isso para mim sempre foi uma luta, uma briga com os meus pares, né? E eu escrevi para o Antunes uma carta anônima, deixei meu nome, mas não deixei nenhum contato, nem retorno, falando para ele que eu era uma pessoa do teatro de vanguarda paulistano e que eu concordava com ele, que as coisas estavam num nível de superficialidade, de falta de compromisso com o teatro, com a pesquisa, e que eu estava muito brava com tudo isso. Escrevi essa carta e mandei. Eu conheci o trabalho do Antunes, eu tinha acho que em torno de uns 17 anos. Eu estava me formando como atriz na Escola Macunaíma e eu saí da escola com um grupo profissional de teatro e nesse grupo tinham dois atores que tinham trabalhado com Antunes no processo do Macunaíma, do espetáculo Macunaíma e do Nelson Rodrigues 2. Tempos dificílimos do trabalho do Antunes, enfim, eles contavam coisas terríveis de todo o processo e de todo o trabalho com Antunes. Terríveis e ao mesmo tempo com muitas qualidades, obviamente. Então eu tinha uma imagem do Antunes a partir de atores que tinham trabalhado num processo de espetáculos muito famosos dele. E o primeiro espetáculo que eu assisti foi Paraíso Zona Norte, que eu fiquei extremamente impressionada com o trabalho da Flávia Pucci, aquela mistura, aquele teatro corporal e vocal me encantou absurdamente, né? Muito mais ela do que talvez o Antunes, embora eu tivesse achado o espetáculo lindíssimo, mas os outros atores não me interessaram. Então eu via que era uma coisa que o Antunes tinha conseguido com a Flávia, que depois a gente foi ver, né, de Gerald Thomas com Bete Coelho, enfim, esse encontro de diretor e ator. E mais tarde acompanhei todos os espetáculos praticamente do Antunes e toda a relação dele com o Luiz Melo, que também sempre achei um ator fantástico, maravilhoso, interessantíssimo. Eu gostava do trabalho de encenação do Antunes, não tanto, não achava que era um encenador genial, mas achava que ele tinha uma capacidade de se relacionar com o seu protagonista muito interessante. Aquilo me interessou muito. Quando eu saio do Vertigem, eu saio decidida a não fazer mais teatro, que é uma coisa que eu decido de 2 em 2 anos, mais ou menos. Mas eu tinha saído realmente desinteressada daquilo, fui trabalhar com dança, que eu sempre gostei de dirigir dança. E na ocasião eu era casada com um ator que também tinha sido do Vertigem e disse para mim, vai ter um teste para entrar no Antunes Filho, para fazer um curso dele, que era o tal do CPTzinho. Eu não sabia nada além do que eu via nos espetáculos. Então, na ocasião, eu estava fazendo uma pesquisa, dirigindo dança flamenca, estava fazendo uma pesquisa sobre Dionísio e Shiva, porque eu tinha uma ligação também com a yoga, e li uma matéria do Antunes num jornalzinho, não me lembro como esse jornal veio parar na minha mão, uma entrevista com Antunes falando do ator que ele imaginava, né? Dessa relação com Shiva, com Dionísio, que era exatamente o que eu estava pesquisando na época. Eu falei, esse diretor me interessa. E eu resolvi prestar o teste para fazer o CPTzinho. E logo que eu cheguei, o Antunes identificou que eu era aquela pessoa que tinha escrito uma carta para ele anos antes e ficou sabendo que eu era uma ex-atriz do Teatro da Vertigem, enfim, da vanguarda paulistana da época, e obviamente ele se interessou em me colocar para dentro e ter ali um tipo de diálogo comigo, daqueles diálogos do Antunes, sempre de enfrentamento, mas foi assim que eu entrei, comecei. Ele tinha, na ocasião, era janeiro de 97, ele pretendia montar as Troianas. Ele estava procurando atrizes mais velhas, e entramos todo um elenco, e ele estava fazendo uma renovação no CPT. Ele tinha um elenco que estava saindo, que tinha feito o último espetáculo deles, que era o Drácula, e ele estava querendo fazer uma renovação total
ali de elenco, então tirou praticamente todos os atores que tinham antes, ou eles foram saindo, e colocou uma turma nova da qual eu fiz parte. E aí nós começamos um processo longuíssimo de criação de cenas do Prêt-à-Porter. Então, quando eu entro no Antunes, eu fiz para mim mesma uma promessa de que aquela era a minha última tentativa de diálogo com o teatro, que eu já tinha decidido abandonar, mas eu achei que com o Antunes eu teria um diálogo que poderia recuperar essa minha relação traumática com o teatro. E realmente, com o Antunes, eu consegui chegar num lugar onde eu pude passar a dizer eu sou atriz. Embora eu tivesse 2 escolas nas costas, né, uma formação técnica e uma universitária, quase 10 anos de teatro, eu não tinha em mim essa convicção sobre o meu trabalho de atriz, que foi o Antunes, e o processo com o Antunes que me deu essa afirmação, essa conquista e toda uma capacidade realmente como atriz que me qualificou, né, nessa profissão. E ao mesmo tempo eu abandonei o teatro definitivamente, depois que trabalhei com ele. O processo do CPTzinho, muitas centenas de pessoas passaram. Eu tive a sorte, no período que eu entrei para o CPT, que o Antunes conseguiu, ali na sua relação com o SESC, uma pausa, né? Ele tinha que fazer espetáculos anuais, mas ele queria fechar o tal do método que ele vinha há 20 anos construindo e testando em centenas e centenas de atores. Mas naquele ano ele queria fazer um fechamento daquele método com a escrita do Sebastião Milaré, com o apoio do SESC para fazer um livro e tal. Então ele conseguiu do SESC que durante um ano ele fecharia um grupo de pesquisa que ele escolheria e esse grupo faria essa finalização dessa pesquisa do que é o método do afastamento, que era um método que ele vinha pesquisando. Eu tive a sorte de participar, de ser escolhida para fazer parte desse grupo. Houve um momento desse processo que esse grupo eram só 5 pessoas, mas antes de fechar nesse grupo de 5 pessoas, nós fizemos 8 meses de criação de cenas para o Prêt-à-Porter. O Prêt-à-Porter tinha que estrear, ele estava há anos fazendo Prêt-à-Porter, desde a época do Luiz Melo e tal, e nunca estreava, nunca chegava no que ele queria. E ele finalmente precisava estrear o Prêt-à-Porter como demonstração do método do afastamento. E nós criávamos cenas uma vez por semana, tínhamos que criar cenas semanais. Alguns de nós criavam 2 cenas por semana, como era o meu caso, e isso ao longo de 8 meses no total. E o que aconteceu com a BR-116 é que nós já estávamos há muitos meses criando cenas e chega um momento que esgota as suas ideias, né? Cada semana você trocar sua dupla e criar uma cena nova interessante dentro de toda uma qualidade exigida por ele, era muito difícil, né? Exigia uma criatividade. Chegou um momento desse processo criativo que a gente começou a pegar ideias do cinema. Né? Não sabia mais que história inventar, a gente começou a pegar ideias do cinema. E no caso do BR-116, foi uma fase que o Antunes estava excluindo atores para definir esse pequeno grupo que ele queria pesquisa. E ele passou a me usar como portal de saída. Então ele me chamava em particular e falava: Dani, essa pessoa aqui, estou na dúvida se vai interessar ou não vai interessar para pesquisa. Então, quando ele tinha essa dúvida e ele queria dar uma última chance, não estou gostando do que a pessoa está fazendo, das cenas, acho que não vai entrar no método, a última chance era fazer uma cena comigo. E algumas pessoas passaram por isso, fizeram cena comigo e foram mandadas embora, porque depois de fazer uma cena comigo, se não desse certo, ele achava que não ia dar certo.
E ele me chamou mais uma vez e falou: Gabriela Flores. Então o Antunes me chama dizendo: Dani, você tem que salvar a Gabriela Flores essa semana. Então eu e a Gabi sentamos. Imagina, a Gabriela dessa cena se transformou na primeira atriz do CPT. Nós sentamos, a gente já não tinha mais ideias do que criar de cenas, já tinham se passado quase os 8 meses, e a gente resolve pegar uma ideia de um filme que na época a gente tinha se interessado muito, que era o Bagdá Café. E pensamos, vamos fazer uma adaptação desse Bagdá Café e criamos essa cena que depois se chamou BR-116. Eu fazia a Brenda, e meu personagem chama Brenda porque é o nome da personagem do Bagdá Café, da dona do bar de beira de estrada. E a Gabriela faria essa estrangeira que chega, mas a gente fez uma adaptação ali dentro dos conceitos que a gente trabalhava cenas de naturalismo, então a Gabriela passou a ser uma sobrinha, né, que veio trazer um passado, enfim, e aí a gente criou toda aquela gênese, misturando com coisas que cada uma queria trabalhar. Minha personagem eu relacionei muito com algumas experiências da vida da minha mãe, que eu queria resgatar, né, dessa mulher que não se enquadra na sua família e vai embora e larga a família toda para trás. E a gente criou a cena. O tempo que demorou para criar, a gente não tinha tempo. Nós tínhamos que criar a cena em no máximo uma semana. E isso, quer dizer, começava na segunda-feira uma conversa entre as pessoas, né, a dupla, sobre o que a gente ia criar. E normalmente a gente levava a semana inteira para tentar achar a ideia e montava a cena a essa altura do campeonato. Depois de 8 meses de processo, a gente já montava cenas de Preta por Ter com muita facilidade, dentro de uma estrutura de naturalismo, de ideia de como é que as gênesis tinham que se estruturar, como é que as personagens deviam se relacionar. E, na verdade, apesar da Gabi saber que estava numa situação extrema, ela fez o que foi o grande achado, que era o que o método, na verdade, do afastamento exigia, que é o abandono, o desapego, né, de uma vontade de conseguir realizar coisas. E a Gabi se entregou e a gente acabou criando uma cena pela própria circunstância em que eu era muito ativa na cena e a Gabi era bastante receptiva, o que levou ela para uma situação de afastamento, e a cena acabou se transformando para o Antunes, a situação da Gabriela em cena, né, da personagem da Gabriela, acabou se tornando um modelo do que era o afastamento para o Antunes, né, um estado, muito mais um estado do que uma vontade de realizar qualquer coisa. Então foi muito engraçada a criação da BR-116, que a gente partiu de um extremo que era fim de linha para, na verdade, ser o meio de caminho de uma estrada. A BR-116 abria o espetáculo Preta por Ter. Então, quer dizer, quando foi se aproximando de março de 1998, o Antunes teve que escolher das 900 cenas que a gente criou, ele tinha que escolher 3 para estrear. E ele resolveu fazer um jogo para escolher 3 atrizes, 3 cenas, as mesmas atrizes. Então cada uma de nós tinha cena com as outras 2, né? Ele bolou esse sistema, em vez de colocar mais atores que participaram do projeto. E mais ou menos nesse momento ele também selecionou 5 pessoas que ficariam nesse núcleo, que éramos nós 3, eu, Gabriela Flores, Silvia Lourenço. E aí tinham outros 2 atores, que eram o Emerson Danese e a Sabrina Greve, que faziam troca de cenário, ajudavam a apresentar, e nós formamos esse núcleo dos 5 atores que fizeram um trabalho de pesquisa, de fechamento do método do afastamento num período só entre nós. Depois tinham alguns outros atores que nós éramos 8, tinham mais 3 atores que também, o Luiz Paitov, acho que não vou lembrar de todo mundo, a Liana e
não sei se o Tiago, enfim, teve um outro momento em que nós éramos um pouco mais, fazemos mais um revezamento para essas cenas e dar uma entrada na pesquisa que ia ser a tragédia que ia ser montada das troianas, né? O processo de pesquisa das troianas começa com nós 5, né? Como é que a gente ia fazer a passagem do afastamento do prêt-à-porter para um afastamento numa tragédia grega, que essa foi toda uma outra pesquisa. Esse prêt-à-porter 1, que tinha essas 3 cenas, abria com BR-116, eu e Gabriela Flores, depois tinha uma cena do velório, chamava Um Minuto de Silêncio, se eu não me engano, que era a Gabriela e a Silvia Lourenço, e terminava com a sopa de feijão, que era eu e a Silvia Lourenço, que era, na verdade, a cena mais especial desse projeto, com certeza, foi todo o processo da sopa de feijão. Mas nós ficamos em cartaz durante 2 anos. A gente estreou em março de 98. Primeiro a gente estreou pelo Brasil, por São Paulo, pelos Sescs, né? A gente não tinha feito em São Paulo, na capital. A gente viajava uma vez por mês, fazia 3 apresentações. Quando a gente estreou, o primeiro modelo do projeto era o Antunes ia com a gente, o Antunes recebia os espectadores numa sala, explicava o método, porque a ideia do prêt-à-porter era uma demonstração do método do afastamento. Então, o Antunes recebia os espectadores, que era um número só de 30 pessoas, conversava com eles numa sala, explicava o método, lia um texto que ele tinha escrito, que estava no programa do espetáculo. Aí essas pessoas eram levadas para uma outra sala, onde estavam as 3 atrizes, a gente já começava direto, falando a gênese da BR-116, apresentava as 3 cenas e no final tinha um debate com o Antunes, as 3 atrizes, o Antunes e a plateia. Já na estreia, que foi em Campinas, o Antunes e a plateia quebraram um pequeno pau, né? Houve um desconforto e o Antunes fez só o primeiro ou o segundo debate e aí mudou o modelo, então ele recebia os espectadores, explicava o método, as pessoas assistiam as cenas e no final o debate era só com as atrizes. O Antunes ficava às vezes para assistir, mas não respondia nada e depois passou a não ficar mais. E a gente viajou por alguns lugares, festivais, fizemos essas apresentações. O fundamental do prêt-à-porter é que ele era feito numa sala comum, né? Então era um espaço de sala comum que se colocava 30 cadeiras. A gente só levava o caixão, que era um elemento importante na cena do Minuto de Silêncio, mas cadeiras, mesas das cenas eram usadas o que tinha nos lugares onde a gente ia. Então cada vez era uma cadeira, era uma mesa. O objetivo era justamente colocar o ator numa situação em que ele não tem uma preparação nem de cenário, de nenhum tipo de condicionamento, ele tem que chegar, fazer, acontecer, ir para o máximo da profundidade em segundos na frente do espectador. Era uma quebra que o Antunes pretendia de alguns estereótipos e mitos do trabalho do ator, né? Que o ator tem que se aquecer, que o ator tem que se concentrar, que o ator tem que não sei o quê. E eu levava isso às máximas consequências, porque depois de 1 ano fazendo uma vez por mês em cada lugar, né, fazendo 3 apresentações por mês, nós estreamos em São Paulo. E aí a gente fazia aos sábados no hall do Sesc Consolação, montavam um praticável, descia 3 lâmpadas ali e montavam uma arquibancadinha, enfim, botavam... começamos com 30 espectadores e terminamos com 100 espectadores depois de 1 ano. Então esse espetáculo Prêt-à-porter 1 ficou praticamente 2 anos em cartaz, o que foi uma experiência maravilhosa, porque foi crescendo o número de espectadores e foi crescendo, o Antunes logo saiu, não quis mais fazer a abertura, então o Emerson fazia a abertura, uma explicação muito simples, a gente entrava direto na gênese e no final a gente fazia um debate que em dezembro de 99, que foi a última vez que eu fiz uma apresentação, o debate tinha 2 horas de duração. E as pessoas iam mais de uma vez, e não só estudantes de teatro, como artistas da televisão, da Rede Globo,
enfim, vários diretores importantes de dança e teatro iam lá ver o que é esse método que o Antônio estava propondo, que quando a gente estreou, nós três não sabíamos direito o que era muito bem esse método, né? A gente estava aprendendo, pesquisando, descobrindo, mas depois desse período em cartaz e por causa do diálogo com o espectador, eu fui compreendendo uma série de coisas e no ano de 99, que aí a gente pôde realmente, já estava com as Troianas para estrear, que também foi um processo que colaborou muito para o Prêt-à-Porter amadurecer, e nós três como atrizes e tal, e as cenas foram se transformando muito. Eu fazia muito questão que as minhas cenas se transformassem. O BR-116 não teve tanta oportunidade de transformação como a sopa de feijão, né, que era uma cena, a sopa de feijão era uma cena que eu reescrevi até o último momento. Eu e a Silvia, a gente foi transformando aquela cena conforme a gente ia descobrindo coisas como atriz. Mas o BR-116 era uma cena um pouco mais estável. Eu e a Gabi, a gente tentava algumas modificações de texto e tal, a gente reescrevia. Prêt-à-Porter é um exercício de autonomia e independência para o ator incomparável, porque o ator está como dramaturgo, está como diretor e como ator. Quando ele consegue incorporar realmente as três funções e tornar todas elas uma só, você atinge um estado como ator completamente diferenciado, né? Bom, a essência do Prêt-à-Porter, quando eu estive, era dar ao ator total autonomia, que o ator se tornasse um artista autônomo, capaz de realizar sua obra de arte e verificar que a dramaturgia era só uma outra faceta de uma mesma coisa que é o trabalho de interpretação. Que embora a gente tenha uma arte teatral que distinga essas duas funções, o dramaturgo do ator, no método do afastamento o que a gente exercitava era realmente essa unificação, né? Que interpretar é uma outra faceta da própria dramaturgia. E isso dá para o ator um poder de criação de realidades. Né? Quando o ator é só um intérprete de uma outra dramaturgia, de uma dramaturgia fora de si, e ele não trabalha como criador, mas só como intérprete de uma outra criação, ele não se realiza ou não realiza a sua real função de criador de realidades. E isso foi o que eu realmente aprendi com Antunes. E quando a gente passou a realizar isso na tragédia, né, nas Troianas, eu tinha que me colocar como criadora diante de um diretor, um encenador que era o Antunes Filho, e de um dramaturgo que era Eurípides. Era o enfrentamento desses dois criadores e entrar como uma co-criadora. Então, eu acho que a maior riqueza do método do Antunes, desenvolvido naquela época no Prêt-à-Porter e na criação também do processo das Troianas, fragmentos troianos, né, que eu participei por uns 9 meses, depois acabei não estreando no papel de Cassandra, é justamente, como eu citava, a questão do ator se tornar autônomo e criador, efetivamente não mais só um intérprete da criação de um encenador ou de um dramaturgo, não porque não possa fazer isso, mas porque o trabalho do ator em cena, que é o verdadeiro criador de realidades. Se o ator não souber criar a realidade diante do espectador, porque não basta interpretar
a ficção imaginada pelo dramaturgo, não basta realizar a encenação imaginada pelo diretor. Existe um processo do tornar-se outro, né, do ator e seu duplo, ser ele mesmo, mais do que em qualquer outra circunstância, né? O ator se revela o seu ser em cena, e ao mesmo tempo através da máscara, através do duplo, através do outro, que ele imagina ser ou faz o espectador imaginar que é. Então esse jogo de realidades só no teatro, só o ator pode realizar. Então não pode ser, o trabalho do ator não pode ser apenas um trabalho de interpretação. É um trabalho de criação, porque ele está criando a personagem diante do espectador. Ele não cria antes, ensaia e depois realiza. Isso era a ideia do Antunes. Ele, como encenador, a meu ver, não praticou aquilo que imaginou. Pelo menos não enquanto eu estive nos Fragmentos Troianos. Ele exigia que os atores se submetessem ao encenador. Enquanto eu estive nos Fragmentos Troianos como Cassandra, eu pude desenvolver uma pesquisa da própria aprendizagem do prêt-à-porter como atriz autônoma. Ele me dava liberdade como Cassandra de todas as vezes que eu entrava em cena, eu entrava como co-criadora de um trabalho com Antunes Filho e Eurípides. Mas por isso que eu tive que sair antes da gente estrear, porque isso não cabia na encenação dele. Mas assim, com o prêt-à-porter, com a BR-116, com a Brenda, eu aprendi muita coisa sobre o afastamento, porque era uma personagem totalmente ativa e histérica, nervosa, ressentida. Então era um exercício muito difícil de afastamento, porque quando as personagens de afastamento já estão numa situação passiva, era mais fácil de realizar, porque a própria dramaturgia já levava você para uma situação do afastamento, né? A personagem estava afastada de um movimento da própria cena. A Brenda, o grande desafio da Brenda, no prêt-à-porter todo, no prêt-à-porter 1, era a única personagem ativa. Ela empurrava a cena, ela tinha um comportamento nada afastado da sua realidade. Então, era um grande desafio fazer a Brenda. Eu tinha que me utilizar das técnicas corporais que o Antunes tinha imaginado, que era o próprio afastamento físico, né? Quando eu brigasse, trabalhasse raiva, enfim, e trouxesse ressentimento e mágoa, eu não podia vir para a frente para interpretar, eu tinha que mandar o sentimento e levar a minha energia e meu corpo para trás. A Brenda era um grande exercício de afastamento. E com ela que eu aprendi na minha própria vida, criar distância das situações mais emocionais, mais emotivas, a criar esse distanciamento, a gerar duração, que hoje compreendo através da esquizoanálise de outra maneira, né? Que é criar essa duração e aí você conseguir lidar com a realidade de uma maneira menos ressentida, menos colada e ansiosa, que era essa a pesquisa que o Antunes tinha conduzido a gente naquela ocasião. Eu sou muito grata pela experiência que eu tive no prêt-à-porter, sou muito grata ao Antunes, obviamente, muito grata ao processo, aos meus colegas e muito, muito grata às personagens que eu pude experimentar, que foi a Brenda, no BR-116, a Cassandra, que também pude experimentar durante 9 meses, e a minha grande mestra, a quem eu devo todo o meu conhecimento de interpretação, que é a Laurinha, a personagem da Sopa de Feijão, que foi quem mais me ensinou tudo o que eu sei de interpretação hoje.
É isso. Obrigada.